O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus faz uma pergunta muito direta aos seus discípulos e a nós: quem dizem os homens que eu sou? Eu sou, em hebraico, era a evocação do nome de Deus para o povo de Israel. Quem é Deus para nós? Quem é Jesus para nós? E aqui não cabe uma resposta conceitual, uma ideia de Deus. Ele é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Filho de Maria, fez milagres, ensinou maravilhas. É uma resposta que só é verdadeira se ela vier de uma experiência nossa com Ele. Porque você pode falar algo de Jesus, e aquilo que você está falando de Jesus ainda não é para você aquilo que você está falando. Como? Você pode dizer: Jesus é o Salvador, nós falamos que Ele nos salva. Agora, você fala isso de uma experiência, Ele já te salvou do medo, da angústia, da tristeza, da raiva, do desânimo. Ele te salva todo dia. Hoje Ele te salvou. Você poderia estar em outro lugar, mas você está aqui, Ele te salvou. Não é só salvação de algo terrível, não. Ele é o seu Salvador. Você tem consciência que Ele te salva das ciladas do mal? Ou é só uma experiência que já passou e não edificou a sua vida de verdade? Quem é esse Jesus? E onde nós encontramos? Que lugar Ele ocupa na nossa vida? Você sente de verdade que aqui é o melhor lugar onde você poderia estar nessa noite? Onde você vai refletir, onde você vai pensar, onde você vai buscar, onde você vai encontrar, onde você vai entender um pouco mais da sua vida, onde você vai iluminar todas as dimensões da sua vida com a palavra que é de Deus? Você faz desse lugar um lugar importante, necessidade, de fundamento, de riqueza para a sua vida? E aí Jesus vai dizer: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Falar de renúncia no mundo onde nós queremos aproveitar tudo, onde nós queremos algo pronto, onde queremos facilidades, onde não queremos sacrifícios, é tão difícil renunciar. Porém, a renúncia é uma necessidade. Você quer passar numa prova, num vestibular, vai ter que renunciar. Há muita diversão aí para estudar, e muito. Agora, ninguém vê o resultado da renúncia no momento que está renunciando. O resultado da renúncia só vem depois. Só depois que você vê o resultado de muitos anos de estudo, de dedicação.
E não só nessa dimensão profissional ou acadêmica, a todo momento temos que fazer renúncias. Você, para ser fiel no seu matrimônio, tem que fazer muita renúncia, toda hora, todo dia. Para você ser uma pessoa honesta e justa, você tem que renunciar a todo momento, estruturas de corrupção, ganâncias, ilusões. A todo momento temos que renunciar. Para você estar aqui agora, nessa noite, teve que renunciar. Poderia estar em outro lugar, aproveitando a vida de uma outra maneira. Renúncias fazem parte da vida. Quanto maior for a sua opção, maior será a sua renúncia. Como nós aqui fizemos opções por grandezas, eu quero a grandeza do reino, eu quero a grandeza da fé, eu quero a grandeza do amor, eu quero a grandeza da fidelidade, então nós vamos ter que renunciar muito, não tem por onde correr. A essência da vida daquele que quer alcançar aquilo que é do alto, aquilo que é de Deus. Tome a cruz. Tomar a cruz é uma expressão de consciência. Consciência da nossa cruz. Não entenda a cruz só como um sofrimento grande. Eu tenho uma cruz na minha vida para carregar, difícil lá em casa. Todos nós carregamos cruzes. A cruz faz parte da nossa fé. Não existe fé cristã sem cruz. As cruzes do nosso dia a dia, que são também as renúncias, que são os sacrifícios, são as nossas cruzes. E quando você imaginar que não tem mais nenhuma cruz na sua vida para carregar, você vai ter a cruz de Cristo para carregar. Porque na cruz de Cristo Ele carrega as dores de toda a humanidade. E nós carregamos a cruz de Cristo com Ele. Por isso mesmo que você não tem uma cruz, você tem a cruz maior, que é carregar a cruz que é de Cristo. E aí, só nos resta pedir a força para carregar essa cruz. Renúncia. Que palavra forte. Renunciar a si mesmo, mas como eu renuncio a eu mesmo? Que expressão é essa? Nós não podemos renunciar à nossa identidade, não. Mas é talvez renunciar a uma falsa ideia que nós criamos ou temos de nós. Nós criamos falsas ideias de nós mesmos. Em que sentido? Não vou conseguir, eu não sou capaz, já tentei tantas vezes, vou tanto na igreja, não acontece nada, não resolve. Não sei onde é que eu errei, fiz de tudo para meu filho, para minha filha, e agora está desse jeito. Não sei por que está assim. Renunciar a essas falsas ideias que nós criamos de nós, que nos pesam tanto. Às vezes uma ideia que nós temos negativamente da nossa vida pesa maior, tem um peso maior que tantas outras riquezas que nós também carregamos. Sim, você pode carregar algo difícil, mas saiba que também você carrega muitos dons, muitas riquezas, muitas forças que estão em nós. A prova disso é que todo mundo que se trabalha, renova a sua vida, emocionalmente, espiritualmente, descobre tantas riquezas, consegue ressignificar o passado, consegue encontrar ajudas necessárias, consegue colocar o dedo na ferida, consegue mudar. Nós conseguimos fazer isso, é a prova de que nós carregamos riquezas, potencialidades, dons, e que é possível. Nós estamos vivendo um momento que a todo momento temos que dizer para as pessoas, porque temos tantas fragilidades entre nós, fraquezas emocionais, existenciais, e logo já nos toca no coração, a gente quer desistir de tudo, é tão difícil. A todo momento a gente tem que estar lembrando, existe vida depois da dor, existe fé, existe Deus, existe esperança, existe um caminho, existe possibilidades, a vida não acabou, não é o fim. Temos que dizer isso toda hora, porque facilmente as pessoas já se sentem no fim, já se sentem limitadas, perdidas, acabadas, esquecem que tem Deus. Temos muito a aprender, temos muito a viver. Ninguém falou que a sua vida está acabando agora. Às vezes nós imaginamos que é o fim de algo que pode ser apenas o começo de uma nova etapa, que pode ser tão grandiosa. Existe vida depois da dor. Por isso é um caminho difícil.
cuidar de nós, renunciar a essas ideias falsas, que às vezes nós criamos, ou que os outros criaram de nós. Às vezes de tanto alguém falar que você não vai dar conta, você começa a achar que você não vai dar conta. Talvez alguém está falando que algo é difícil para outra pessoa, talvez não é para você, mas de tanto ouvir que é difícil, você já se convenceu que é difícil. Hoje todo mundo fala, a vida é tão difícil. Quando que a vida foi fácil? Mas de tanto falar, a vida é difícil, está difícil, a gente acha que tudo está difícil. Será que está difícil? É porque de tanto falar, ou de tanta gente dar ouvidos que é difícil, tudo está difícil. Temos dificuldades sérias, econômicas, políticas, na igreja, no mundo. Agora, parece que tudo é difícil, e quando nós falamos que é difícil, nós já estamos admitindo o quê? Que não vamos dar conta, e mais, o que é pior, estamos até negando a ação de Deus em nós e no mundo. Nós não escondemos a realidade que é difícil, mas nós não podemos ouvir apenas que é difícil e deixar de ouvir aquilo que Jesus acaba de dizer para nós. Podemos até perder agora algo da nossa vida, mas vamos ganhar, como aquela pessoa que renunciou a muita coisa e lá na frente vai ganhar. E é preciso cuidar para que Ele possa nos salvar e nós salvarmos também as pessoas que precisam. É muito comum a gente encontrar pessoas que querem salvar a vida de todo mundo, querem fazer tudo para todo mundo, e tem gente que é assim, né? Em casa, tem que dar conta de tudo, da família, dos filhos, dos netos, é o sustento de um lar. Sim. E às vezes encontramos pessoas que ficam tão desesperadas porque tem que estar a todo momento tentando salvar a vida dos outros, e esquecem de salvar, de cuidar da sua própria vida. Isso não é egoísmo, não. Quando a gente vai andar de avião, não é? A gente escuta assim: em caso de uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Pegue uma, coloque em você e depois coloque no outro. Ajude crianças, idosos a colocar a sua, mas primeiro coloque em você. Ou então, no navio, né, numa embarcação, que tem um colete, também é a mesma coisa. Você já viajou no mar? Coloque o seu colete, depois ajude os outros a colocar. Não é egoísmo, não. É a necessidade de você cuidar de si, salvar a si para poder cuidar e ajudar os outros. E às vezes nós cuidamos pouco dos nossos sentimentos, cuidamos pouco das nossas relações. Por isso a segunda leitura, São Tiago falando da fé, essa fé que sem obras é morta. Qual é a obra da fé que você precisa fazer agora na sua casa? Não é construir mais um cômodo, um terraço, pode também, mas qual é a obra da fé que você precisa fazer? Que é a obra mais difícil, que está faltando material, do que fazer a obra da paciência, a obra do ser justo, a obra do dialogar, a obra do cuidar, a obra do compromisso. São obras difíceis de realizarmos pela fé. E como precisamos realizar essas obras tão necessárias, tão importantes entre nós. E às vezes nós não encontramos forças. A primeira leitura de hoje é o profeta Isaías, cântico do servo sofredor. O justo que sofre, o Cristo que é justo, mas sofre, carregando os sofrimentos de toda a humanidade, carregando a nossa cruz, tão pesada, tão difícil, mas parte também da nossa história. Por isso hoje nós estamos aqui para buscar a força, para carregar essas cruzes que são inevitáveis. Eu sei que você gostaria muito de facilmente conseguir encontrar uma solução para tudo que está difícil nesse momento. Você olha para o seu filho e para a sua filha, ele está assim, queria que mudasse, o que eu posso fazer? Aí vai no médico, vai no psicólogo, vai no padre, e às vezes não é fácil, não é simples, porque nenhum caminho nós construímos assim facilmente. Nós vamos aprendendo a cada dia, nós vamos descobrindo a cada dia, nós vamos tentando. A questão não é ter aquele problema, a questão é parar de tentar, de buscar, de confiar, porque não é aqui que termina, e nós não podemos parar justamente no momento onde nós precisamos é de recomeçar, nós precisamos é de voltar o nosso olhar para aquilo que é fundamental e essencial, nós precisamos confiar. Por isso, quando temos um mês da palavra, um mês da Bíblia, que nos ajuda e nos motiva,
Talvez é para darmos mais ouvidos àquilo que é de Deus. Em meio a tantas vozes que nos colocam em lugares sombrios dentro de nós. E aí a voz que é dele, a palavra que é dele parece não produzir o efeito que é tão importante, tão necessário para a nossa vida. Por isso hoje, irmãos e irmãs, nós queremos que Ele nos ajude a realizar essas obras, as obras da caridade, as obras que são de Deus, para edificar de verdade com a fé a vida que nós desejamos, com renúncia, com cruzes, com sacrifícios, mas com o desejo de chegar lá na frente, de dar os passos que são necessários, de deixar Deus nos salvar. Parece estranho, mas nós muitas vezes não deixamos Ele nos salvar. Ele quer nos salvar, mas somos nós que às vezes não deixamos Ele nos salvar. Como? Ficamos presos àquilo que é do passado, imaginamos que não há mais condições de tentar, paramos de buscar aquele que é o único que ainda pode nos mostrar um caminho. Fazemos tanto isso, não deixamos Ele nos salvar, não deixamos Ele mostrar, falar mais uma vez o que é necessário para a nossa conversão, para a nossa mudança. Não deixamos Ele falar e acabamos ouvindo tantas outras vozes. Por isso o desejo dEle nos salvar é constante. Não nos salvar para depois da morte, para ter eternidade, quer nos salvar agora. Salvar de quê? Salvar de tudo aquilo que está nos impedindo de poder entender e compreender a beleza da nossa vida, como ela é grandiosa, como nós somos um milagre. Todos nós somos um milagre de Deus. Isso para nos fazer sentir a obra dEle. Somos um milagre porque estamos aqui. O milagre não é só aquilo de extraordinário que você deseja acontecer. Acontece um milagre aqui na minha vida, nós já somos esse milagre de Deus. Para dizer que há uma riqueza maior, há uma força maior, há uma palavra maior sobre nós. Para não darmos ouvidos às outras palavras e não termos ouvido e coração para ouvir a voz e a palavra que é de Deus. Que nós possamos perseverar nesse caminho, porque existe vida depois de momentos que são crises, dificuldades, e Deus está aqui para nos lembrar que nós ainda temos que renunciar. Vamos renunciar sim a tudo aquilo que tem nos desanimado, nos afastado de Deus, machucado o nosso coração, intoxicado a nossa alma, tirado o nosso olhar daquilo que é de Deus. Vamos renunciar a tudo isso, para que tomando essa cruz, possamos seguir de verdade aquele que jamais irá se afastar de nós. Neste lugar, que é o lugar de Deus e o lugar que nós devemos estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.